Irmãos, a gente inicia mais uma aula, né, nossa quinta aula de doutrinas, e os irmãos vão perceber que, comparado às outras, a gente vai cair muito em definição, em áudio e em imagens. Eu estou acelerando o processo aqui para tentar deixar algumas coisas gravadas e eu estava fazendo suporte na igreja, agora tudo caseiro, né, com algumas nuvenzinhas aqui atrás. Mas eu quero que você já separe a palavra de Deus, separe o seu papel e caneta para fazer anotações. Essa aula é referente ao encontro do dia 30 de agosto. O pastor Rodrigo estará disponível no dia, fará a chamada pelo Zoom 10 e aí você vai poder tirar essas dúvidas e participar junto com os seus irmãos também. A aula de hoje é sobre oração. E se vamos orar? Se vamos falar em oração, é bom orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor age, o Senhor nos dá recursos, o Senhor nos dá criatividade e se revelou a cada um de nós. Que nós possamos aprender hoje mais um pouco sobre esse relacionamento contigo. E não nos deixa só falar ou aprender sobre oração. Mas que a gente, nossas famílias, oremos cada vez mais para que a nossa igreja de fato seja uma igreja de oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a ideia é que a dinâmica de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você vai estar acessando a sua Bíblia, abrindo-a, e se você tiver dificuldade de achar algum texto, você espera um pouquinho, dá uma pausa e depois você vai para o texto. Primeiro, a gente vai olhar aqui para essa ideia, né, de que o que é oração realmente. Você já deve ter ouvido muito sobre oração, talvez até saiba o que é oração, mas eu gostaria de ir para o básico hoje com você. Antes de olhar o que é oração, espero que você já tenha passado no vídeo da música 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Eu confesso que eu gosto muito dessa música, consegue resumir essa ideia da oração em vários momentos durante o dia. Agora em Romanos 8,15, que está assim, ó, eu vou abrir aqui. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual chamamos Abba, Pai. Então a oração, ela é um clamor, por mais que seja um clamor até às vezes que beira algo que incompreensível, algo bem tranquilo a oração pode ser. No sentido aqui da palavra, quando usa a ideia do Abba, Pai, Abba seria uma expressão hebraica que dava a ideia de um pai, um paizinho, um pai muito próximo. Então você tem a palavra pai em hebraico, o tipo papai, paizinho, e a palavra pai em grego juntas, mostrando que nós temos um processo próximo de Deus e que nós podemos, diante dele, clamar. Então, alguém ora tranquilo. Tudo bem, isso também é oração. Agora, a oração também pode ser um chamado. Abra sua Bíblia em Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Clame a mim e responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A oração também pode ser um clamor. E aqui o clamor é do coração estar amargurado, é de eu não estar bem e falar, meu Deus, me responde, eu quero conversar contigo, meu coração está amargurado. E aqui essa ideia do clamor também. E Deus está dizendo que ele vai responder clamor. Eu sei que Deus escuta sem necessariamente eu levantar o meu tom de voz, mas isso também é oração. Abra agora a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Por isso digo, peçam e será dado.
Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Esse é um ponto até que não é tão difícil falar sobre oração, porque a oração, no nosso contexto, está muito ligado à petição. Só que também é petição. Não apenas petição. Petição faz parte da oração. Eu apresento para o Pai meus desejos, eu apresento dúvidas, eu apresento qualquer situação que eu quero uma resposta dele, eu posso pedir para ele, e não tem problema de eu pedir algo que aparente ser pessoal. Né? Já ouvi de muitas pessoas que estão começando uma caminhada com Deus, argumentar: mas eu não quero perturbar o Senhor, ele é tão ocupado, serve tantas pessoas, e eu, na minha pequenez, já ouvi relato de alguém que queria orar pelo cachorro e acabou não orando porque achou que isso não era uma oração que Deus ia ouvir, mas Deus ouve e Deus responde, até a oração pelo nosso cachorro, sim. Abra agora em Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Aqui é um dos textos bíblicos que nos mostram Jesus orando. Por diversas vezes Jesus ora. Em vários momentos, as escrituras, assim, é proposital mostrar que ele tinha comunhão com o Pai constantemente. Que você pode não ver, alguns momentos, outras pessoas ao redor dele, mas ele continua em comunhão constante com o Pai. Hebreus 7, 25 agora. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. Então nós podemos, aqui está falando a ideia de que ele é capaz para salvar quem se aproxima dele. E nesse processo de ser salvo com Deus, há confissão de pecados. A minha oração também contém oração de pecados, confissão de pecados. Aqui é só um resumo do que é oração. Oração, na realidade, é muito mais do que isso. Só quem ora constantemente para saber o que é oração. A minha intenção aqui é motivar você a orar mais ou até iniciar a oração. Mas a oração é isso. A oração é uma conversa com o Pai. Se é uma conversa, eu preciso estar aberto a ouvi-lo, eu preciso falar com ele, eu não vou necessariamente tratar apenas de um assunto, não faz sentido, e vocês já me ouviram falando isso, não faz sentido eu querer falar de uma maneira diferenciada, porque assim Deus ouve melhor a oração. Negativo. Deus ouve a nossa oração, e Deus até entende as gírias que talvez utilizemos na oração, não é um desrespeito a Ele. Se isso for a minha maneira de falar, claro que não. Eu posso e preciso falar com Deus com simplicidade e, ao mesmo tempo, com intenção, acreditando nele, eu preciso abrir o meu coração diante do Pai. Só que, além dessa ideia do que é oração, eu quero trabalhar um pouquinho com você o porquê que a gente deve orar. Alguma vez você já se perguntou assim: mas a Bíblia não diz que Deus já conhece os meus pensamentos? Que Deus já conhece a palavra antes que ela chegue na minha boca? Então, por que eu preciso orar? Por que Ele só não faz? Bem, algumas razões aqui. Abra no Salmo 50, 15. Salmo 50, 15. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. A ideia desse clamor aqui é chamá-lo. Né? Então, oração é chamar o Senhor. Falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti. É chamar, é estar na presença dele. A oração... Aqui, o Lucas 18:1, que você já pode estar abrindo aí,
mostra, se fosse só esse motivo para orar, já era suficiente. Porque a oração ela também é uma ordem. Olha aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar de que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, a oração é uma ordem. E uma ordem dada por Deus é uma ordem que precisa ser cumprida. Atos capítulo 1, 14. Abra lá, por favor. Atos 1, 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, os discípulos, a igreja primitiva, tinha uma vida de oração. E é uma igreja que nos dá exemplo. Então, nós podemos e precisamos orar também. Agora, abrem Lucas 18, de 1 a 7. Lucas 18, de 1 a 7. Nós vamos ler a parábola, né? De a pouco, Lucas 1, 18. E Jesus contou aos seus discípulos a parábola para mostrar que deviam orar e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E via naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente e suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, essa parábola aqui, que o propósito dela é que nós oremos de maneira constante, mostra que a oração, ela produz efeitos. Muitos crentes evitam orar por conta disso também. Tem um livro de um teólogo chamado Gruden, e o Gruden vai dizer que muita gente não ora porque acredita que a gente não... porque a opinião de Deus nunca vai mudar, né? Então não faz sentido orar. Só que aí na caminhada cristã a gente vai percebendo Deus dizendo para a gente orar e que há efeito na oração. A oração, ela pode ser eficiente. E talvez alguns passos para a oração ser eficiente é orar de acordo com a vontade do Pai. Não é o que a parábola está falando, mas outros textos falam sobre isso. Eu entender a vontade do Pai, Deus sempre vai responder a oração. Mas eu orar de acordo com a vontade do Pai, em comunhão constante, cada vez que eu oro, eu sou transformado, eu vou crescendo, eu vou compreendendo melhor a pessoa e os planos de Deus. Então, orar nesse sentido é oração garantida. Pode parecer brincadeira, meu irmão, mas isso é uma realidade. A gente passa a ter mais tranquilidade quando temos mais intimidade com Deus. Uma outra ideia sobre por que a oração é eficiente ou qual direção a gente pode ter uma oração eficiente. O nosso Senhor, ele sabe o que pensamos, mas por ele pedir para nós orarmos, ele tem um propósito nisso. É a maneira como nós participamos da obra do Senhor. Nós não conseguimos, eu não consigo mudar o coração de ninguém, eu não consigo chegar até você nesse momento, mas eu pude orar por você vários dias antes desse vídeo chegar até você. Meu irmão, isso é espiritual. E na maneira como Deus age, da maneira como Deus escolheu que nós participássemos da obra dele, ele quer que nós oremos e ele agirá. Porque ele deseja que oremos de acordo com a vontade dele. Então, e oração constantemente. Constante. É claro que nesse processo eu posso até mudar de opinião, porque talvez no processo de oração eu entenda os reais propósitos do Senhor. Abra agora no Salmo 4, versículo 3. Salmo 4, 3. Salmo 4, verso 3, perdão. Diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Aqui o sentido de ouvir está na ação, está na resposta de Deus. Então ore porque Deus age. Deus age. Deus responde à oração do justo, meu irmão.
Deus responde. Só que tem vezes que a resposta dele não é a resposta que desejamos. Por isso no Pai Nosso diz que seja feita a tua vontade. Deus, e eu aprendo isso desde criança, que Deus ele pode responder sim, não ou espere. E eu não sei o que é mais difícil, sinceramente, ouvir um não de Deus. Não, é mais difícil ouvir um espere de Deus. Ouvir um não, às vezes a gente reluta, mas fica tranquilo. Mas o espera e a gente fica muito inconformado, porque ele vai, às vezes, trabalhando algumas coisas com o tempo com a gente. E ele é Deus, ele sabe o melhor. Às vezes precisamos desse tempo para compreender algo. Às vezes precisamos deste tempo para poder conseguir perceber elementos que ainda não estão na nossa presença. Quantos espera a gente não ouviu do Senhor nesse período da pandemia ou um pouquinho antes da pandemia? Então isso é resposta de Deus também. Deus não responde somente quando Ele faz aquilo que eu quero. Agora, como nós vamos orar? Né? Vimos o que é oração, vimos por que orar e, por último, como orar. Você precisa ter uma postura correta na oração, né? Qual a postura correta para orar? Será que em pé? De joelho, né? Precisamos orar deitados? Podemos orar deitados? Irmão, a Bíblia diz que a questão não é a postura do meu corpo. Eu lembro da história de uma mulher que ela achava que a oração boa, a oração que deveria ser feita, era apenas uma oração de joelhos. E aí o tempo foi passando e ela foi acometida de uma doença, estava num leito de hospital e ela não podia ajoelhar. E lá ela teve que aprender que o Senhor também ouve a oração de quem está deitado. É claro que eu costumo recomendar que você escolha o melhor momento, o melhor lugar e a melhor posição para você orar. Isso é algo pessoal. Eu conheço amigos que oram de madrugada, acordam de madrugada para orar. Pessoalmente, eu costumo orar de madrugada quando eu acordo. Já consegui descansar um pouco, aí acordo. Mas tem amigos que não, que preferem, todo mundo foi dormir, agora eu vou orar. Eu já tenho amigos que preferem orar, sei lá, à tarde, à noite. Eu gosto muito de orar pela manhã. Orar e ler é um tempo que parece que eu estou mais alerta nesse momento. Mas também oro em outros momentos durante o dia. Postura de oração, já compartilhei no púlpito. Quantas vezes eu oro caminhando. Eu vou para um espaço que não tem ninguém para ficar assustado comigo. E enquanto eu caminho, eu vou conversando com o Pai, assim, conexão total com Ele. Não na rua. Eu não consigo orar caminhando na rua. Me distraio muito. Mas se eu ficar num quarto, indo e voltando, isso me deixa mais alerta. Não sei, talvez o pastor de vocês seja estranho nesse sentido, mas eu gostaria de estimular para que você encontrasse uma maneira, um horário e um local para você ter uma oração constante com o Pai. Então não tem uma postura correta, mas quando você orar, você precisa orar ao Pai, em nome de Jesus, no Espírito Santo. Uma aula que nós tivemos sobre o Evangelho, eu falei sobre essa ideia que algumas pessoas passam, você ora para o Espírito. E aí eu quero me aprofundar um pouco nessa discussão. A Bíblia diz que quando nós orarmos, nós precisamos orar no nome de Jesus Cristo. E isso virou meio que uma prática nossa. Quase todo mundo que ora tem que falar em nome de Jesus, amém, porque senão não orou direito. Mas vamos pensar nisso. É a partir dessa ideia para quem orar. A Bíblia, a maioria dos textos bíblicos, a grande maioria, fala sobre a oração ao Pai, direcionada à figura do Pai. Jesus, inclusive, ora, e é lógico, ele ora ao Pai. Só que como o Evangelho trata de Jesus, isso não quer dizer que seja errado orar por Jesus, ou que nós não encontramos. Se oração é conversa, há pessoas que conversam com Jesus e que falam Jesus, que falam Cristo, que falam o Messias. Então, é possível nós orarmos para Jesus? Não é um erro nisso. Não há um erro nisso. A Bíblia em nenhum momento fala sobre a oração direcionada ao Espírito Santo, o que não significa que é errada.
Até porque Deus, ele é apenas um. Então, antes de eu me preocupar, para qual pessoa da Trindade orar, meu irmão, ore. Conselho bíblico, ore direcionado ao Pai. Mas não fique preocupado com isso. Também não faça... Nós não vamos criar uma teologia como o livro que eu citei, Bom Dia Espírito Santo, que eu não recomendo uma leitura, a não ser por curiosidade. Esse livro acaba dizendo, não, porque a tua vida vai ser mais eficaz se tu direcionar tudo para o Espírito Santo, o que não faz muito sentido, mesmo ele sendo Deus. E quando nós orarmos, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Abra agora em Mateus 21. Mateus 21, do versículo 21 até o versículo 22. Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Às vezes, esse texto aqui é ensinado de uma maneira não tão exata biblicamente. Algumas pessoas colocam, não, porque é quase como Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, e aí eu falo para ele e é feito aquilo que nós dizemos para o Pai. Não é bem assim. Mas aqui o texto está falando que eu preciso acreditar, meu irmão. Eu preciso acreditar. E eu me arrisco a dizer até mais. Mesmo que você ainda não saiba que é a vontade de Deus, por que não acreditar? Eu posso acreditar sim. Acreditar que Deus pode fazer, que Deus ele pode agir da maneira que eu gostaria que ele agisse. A resposta final é dele. É legal a gente ter essa conversa com o Pai. E às vezes tem algumas coisas na oração que às vezes a gente até fala, mas é mais como uma frase pronta. Às vezes nós dizemos no Deus, na oração, que seja feita a tua vontade, mas eu não quero tanto que seja feita a tua vontade. Às vezes eu digo na oração até em nome de Jesus, né? Só que não é eu dizer o nome de Jesus que isso vai transformar a minha oração em algo especial. Não, agora Deus vai ouvir porque você falou. É claro que não tem problema se falar. Eu falo isso nas minhas orações constantemente, já fui ensinado assim, e não tem um motivo para eu parar de falar. Mas se eu não falar em uma oração, isso também não é pecado, isso também não é errado. Assim como eu já presenciei pessoas que oram de olhos abertos. Sim, existem pessoas que fazem isso. Não recomendo orações públicas de olhos abertos por conta de distração. Mas não é pecado, não é errado eu fazer isso. Mas quando orarmos, além de confiarmos nas promessas de Deus, nós precisamos confiar na vontade de Deus. Como eu já falei antes, né? Eu acho que eu nem vou abrir o texto aqui, mas é a ideia que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes não compreendemos como o Senhor está agindo, mas Ele está agindo. Abra agora em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos. O orgulho que temos de vocês de Tito também mostrou-se verdadeiro. Então, o nosso Deus, ele se orgulha até com o nosso processo de humildade, de sujeição ao Pai. Quando orarmos, a gente não deve orar com arrogância. Ah, Senhor, porque eu sou o teu servo, aqui é o pastor Heraldo, e está na hora do Senhor fazer o que eu estou dizendo? Meu irmão, isso é arrogância. Eu oro com humildade diante do Pai. Eu gosto da ideia de pensar no filho pródigo que chega diante do Pai entendendo que ele não merece estar lá, mas que muitas vezes, mesmo sem merecer, o nosso Senhor age. E muitas vezes, apesar de nós, ele responde com positividade aquilo que estamos pedindo a ele. Lá em 2 Tessalonicenses 5,17 diz que nós precisamos orar sempre. A oração precisa ser o nosso estilo de vida. A nossa oração também precisa ser persistente. Né? Quantas vezes eu oro
por algum assunto. Enquanto Deus não falar não, meu irmão, vamos continuar orando. Talvez Deus está dizendo, espere. Talvez eu não compreendi a resposta do Senhor também. Então eu vou orar com persistência, vou continuar intercedendo. E quando eu orar, eu preciso e posso orar com simplicidade também. Isso aqui foi algo singelo. Eu sei que muitos de vocês já têm prática de oração. Eu só gostaria que você investisse num tempo maior de oração. Eu espero que conversar sobre oração agora e talvez assistir os vídeos que vão ser sugeridos para complementar isso, te faça lembrar o que nós falamos recentemente na igreja sobre disciplinas espirituais. A oração, inclusive, é tida como uma disciplina espiritual, mas ela está muito além disso. Ela tem que ser o nosso estilo de vida, ela tem que ser algo extremamente constante em nossas vidas. É preciso eu agendar um tempo para orar, e até quando eu não quiser tanto orar, eu preciso orar. Eu gosto muito de uma frase que diz que a oração, a gente deve orar até começar a orar. E depois a gente deve continuar orando até ter falado tudo o que a gente precisava falar. Muitas vezes a gente está numa oração mecânica e às vezes, sinceramente, parece que a gente nem começa a orar. Aí já acabou. E outras vezes a gente vai conversando e tenta ter um tempo, e aí quando a gente começa a sentir agora, eu começo a sentir resposta, eu começo a sentir que de fato estou falando com o Pai, aí logo a gente para, enquanto a gente deveria continuar orando, né? E aí colocar para Ele tudo que está no nosso coração. Lá em Filipenses 4 vai dizer que nós, se estamos ansiosos, precisamos apresentar a Deus nossas orações e súplicas, com ações de graça, e a paz que excede todo entendimento virá sobre nós. Eu desejo que você experimente essa paz. Eu acho que para dar alguns créditos aqui, essa estrutura, pelo menos essas perguntas, a primeira vez que eu as vi foi num livro para novos convertidos da editora Cristã Evangélica. Eu gostei dessa divisão e aí eu fui enxertando outros versículos bíblicos para poder preparar essa aula para vocês. Também, novamente, todas as leituras que eu estou fazendo é da Nova Versão Internacional. Estou com saudades, acreditem. Mas eu sei que Deus está agindo no nosso meio. Continuem perseverando, principalmente em oração. Orem por mim, pela minha família, orem pelo pastor Rodrigo. E a gente ora uns pelos outros, irmãos. Um grande abraço.